Eu trago aqui, para quem nos acompanha, uma fala do Putin, Vladimir Putin, que é o presidente russo, dizendo que os Estados Unidos eles são responsáveis pelo caos mortal no Oriente Médio e de que forma que isso também vai repercutir e aumentar ainda mais essa tensão entre esses países, que acaba também trazendo consequências para esse conflito no Oriente Médio. Evandro, o presidente russo foi bastante enfático na sua fala, dizendo que o caos em todo o mundo beneficia as elites políticas e econômicas americanas. Uma fala que também coloca-se em uma posição extremamente antagônica àquilo que tem dito os Estados Unidos, através do presidente Biden e seus aliados durante os últimos dias. Inclusive, na interpretação de muitos analistas aqui na Europa, um dos maiores beneficiados por essa guerra no Oriente Médio é o próprio Vladimir Putin, com seus objetivos de guerra dentro da Ucrânia, que conseguiu fazer certo avanço durante essas 3 semanas e, ao mesmo tempo, ver os holofotes do mundo que estavam voltados para Kiev e para o Donbass, agora indo em direção ao Oriente Médio na possível escalada dessa guerra para outras regiões naquela localidade tão importante para a economia mundial. Então a gente vê que o Putin não se coloca diretamente ao lado dos iranianos ou ao lado do Hamas, apesar de ter boa relação com eles, porque também tem boa relação com Israel, mas ele quer deixar sempre claro que acha que os Estados Unidos são o maior responsável por todas as catástrofes que acontecem no mundo, ou que tem alguma interferência dos americanos em todos esses assuntos. Uma mensagem forte para Joe Biden, e também fala diretamente ao seu público interno, que responde muito bem a essa dicotomia, que responde muito bem às acusações feitas pela Rússia contra os Estados Unidos, uma retórica, às vezes, da propaganda, às vezes do momento de guerra, utilizada pelos líderes russos, soviéticos, em vários momentos da história, e que agora se faz presente mais uma vez. Lembrando que a Rússia também tentou encabeçar uma proposta de paz perante o Conselho de Segurança, essa proposta que foi vetada pelos americanos, mas tem uma certa ironia, porque no caso ucraniano, quando propostas de paz foram votadas, os russos também vetaram essas propostas, possibilitando as Nações Unidas de tomarem ações mais eficazes dentro do leste europeu. Então é uma questão ainda bastante complexa, que pode também se desenrolar no aspecto das alianças geopolíticas e regionais que se formam desses dois blocos bastante claros, os Estados Unidos e Israel com o Ocidente, enquanto a Rússia, Irã, China e outros países árabes do lado do Hamas, por mais que indiretamente. Luca, muito bem contextualizado. Eu quero aproveitar que você está conosco aqui ao vivo e abrir para o Gustavo Segrete fazer uma pergunta também. Vai lá, Segrete. Luca, boa noite. Obrigado de novo. Você, como sempre, é muito clarificador. A pergunta tem uma orientação vinculada à possibilidade de paz. Uma das propostas, a Hamas liberar os 239 sequestrados, que cada vez parece são mais, mesmo que o Hamas está liberando alguns. E a troca seria, primeiro se falou em 6 mil, agora se fala em 10 mil pessoas que estariam presas em Israel. Desses 10 mil, 4 mil foram presos por aqueles que permitem o ingresso a Israel, mesmo sendo da faixa de Gaza, porque Israel considera suspeitos. E tem os 6 mil, dos quais 1.000 foram presos agora, nesses ataques, e 5 mil já estavam antes. Qual é a dificuldade? E aí vem a minha pergunta. Na última permuta entre pessoas prisioneiras em Israel versus um soldado israeli, estava um tal de Mohammed Deif, que é quem hoje, considerado e denominado fantasma, é que coordena as atividades do Hamas. Não é um risco muito alto para Israel eventualmente aceitar essa troca, sabendo que na última troca colocou à disposição do Hamas quem hoje é o seu líder? Boa tarde, Segré. Sempre um prazer falar com você também. Realmente é uma questão muito válida a se colocar, porque desde o começo, quando o Netanyahu e o Estado de Israel declaram guerra ao Hamas, o objetivo muito claro é eliminar o Hamas como uma organização política, como um grupo terrorista, com o seu braço militar, com todas as suas facetas. Então, a partir do momento em que eles colocam como uma das condições para libertar os reféns israelenses, a libertação de milhares de possíveis simpatizantes do Hamas ou efetivamente membros do Hamas, isso contraria diretamente a premissa de eliminar o Hamas, porque você estaria colocando em liberdade
aquele grupo, aqueles simpatizantes do grupo que causaram essa tragédia no primeiro momento. Então, acredito que Israel não vai aceitar isso. Naqueles outros momentos em que houve essa troca de prisioneiros, às vezes por uma troca muito descompassada, né? Um soldado israelense por dezenas e dezenas de palestinos. Neste momento, parece que Israel não vai aceitar. Hoje, em uma operação pontual com forças especiais, conseguiram resgatar uma soldado mulher diretamente da faixa de Gaza, pelo que foi divulgado aqui na imprensa internacional. Então, eles vão tentar, com essas operações pontuais, tirar o maior número de pessoas, até que essa incursão terrestre ganhe mais corpo e eles cheguem propriamente na cidade de Gaza e perto do metrô de Gaza, assim chamados os extensos túneis que estão por toda a parte norte da faixa estreita de terra. É uma questão complexa, muitos países estão tratando dessa negociação dos reféns. O Irã, inclusive, mencionou esse número que você falou de 6 mil palestinos libertos em troca de todos os reféns, mas isso é algo desconsiderado pelos americanos e pelos próprios israelenses, que parecem que não vão se engajar em negociações dessa natureza nesse momento. Talvez troquem reféns por uma diminuição dos bombardeios ou por acesso a itens básicos humanitários, mas libertar prisioneiros que estão na custódia do exército israelense, isso é bem pouco provável de acontecer. Luca Bassani, muito obrigado por enquanto.